Vamos lá, página 16, dando continuidade aí, isso aí. Estamos dando continuidade ao tratamento analítico. Vamos lá comigo? O Freud, ele trouxe o tratamento analítico, ele trouxe um conhecimento para você que é psicanalista ou psicólogo, você entender como você vai fazer as suas análises, as suas terapias com o teu paciente. Nessa parte anterior, na página, finalzinho da página 15, o Freud ele traz a simbologia representado por Shakespeare. Ele também traz a simbologia, que é o entendimento de sonhos, representada até pela Bíblia, o Novo Testamento, isso aí. E também na página 16, hoje vamos ter aqui a representação da simbologia através de uma lenda grega. Vamos entender, se você pegou a aula anterior, você vai recordar comigo. O que estamos falando é de simbologia, não de profundidade da simbologia, mas o que o símbolo representa. Vou te mostrar aqui um copo, ok? Uma taça. O símbolo desse copo. O copo pode representar alimento, saciedade, paz, festejar. O copo também pode representar um valor, isso aí, um valor. Uma taça, você bebe um suco numa taça, você vai pagar uns 17 reais. Mas se você bebe em um copinho de botequim, de boteco, você vai pagar 3, 5 reais no mesmo suco que você beberia em uma taça, ok? Olha como a simbologia ela é importante para a gente compreender algumas coisas. Então, em uma lenda grega de Periandro, de Corinto, e sua esposa Melissa, aqui é o Freud contando. Ele disse que Periandro havia metido seu pão dentro de um forno frio. Olha essa lenda grega que traz pra gente. É uma história de um casal que ele amava essa mulher, a Melissa, apaixonadamente, que ele chegou até a matar ela por ciúmes. E aí, quando ele mete o pão dentro do forno frio, o que, que ele está querendo dizer para você? O que remete o forno frio? Lembra que nós falamos de aposento, de gaveta, de bolsa, de caixinha? Então, forno é a mesma coisa que o útero, a vagina de uma mulher. Frio quer dizer que existiu o que aqui para você? Poderíamos dizer que existiu até uma penetração que não foi autorizada, né? Na antropologia, mitos, contos de fadas, determinadas tribos, filosofia, folclore e expressões idiomáticas, poéticas e coloquiais, tais semelhanças de símbolo onírico vão se adequando às nossas interpretações e concepções psicanalíticas. Apenas conclui-se que o conhecimento do simbolismo é inconsciente naquele que sonha. Essas comparações podem ser até concordantes, apesar do tempo e idioma. Entretanto, para quem sonha, desconhece a sua associação. Compreende, gente? Quem sonha é como a parapraxia. Quem traz aquele relato vai falar 3 vezes o nome de um cônjuge, de alguém que amou no passado. Mas o que fez aquela pessoa falar 3 vezes? Será que essa pessoa ainda está apaixonada? Sabe o que acontece? A gente às vezes julga certas pessoas ou algumas pessoas porque alguém soltou uma parapraxia. A parapraxia ela precisa ser interpretada. Porque aquele momento, quem vai dizer pode estar omitindo um sentimento, que às vezes pode ser um sentimento de saudade, ali pode ser um sentimento de uma recordação, que não necessariamente seja que está amando o ex-cônjuge novamente. Uma lembrança, algo que fez aquela pessoa recordar. Conferência 11, elaboração onírica. Elaboração onírica é o conjunto de alucinações visuais
interagindo entre si com o sonhador, enquanto a pessoa está o quê? Acordada. Então, a elaboração onírica, ela não é só sonho, ela também é pensamento, ela também é uma reflexão, ok? Então, o que eu penso, eu posso sonhar, tá? Para saber a elaboração onírica, a gente precisa também ter compreendido a censura e os símbolos. Entretanto, a deformação dos sonhos ainda estão por entender. Nós vamos chegar em breve, na próxima folha. Para melhor compreensão, Freud também estabelece 4 principais relações para compreender o conteúdo manifesto com o conteúdo latente, conforme interpretação e revelação. A primeira, a relação da parte com o todo. O que você sonhou, o que esse dedo, ele não está sozinho, ele tem a ver com a mão. Tudo tem a ver com alguma coisa, tá, gente? Nunca uma coisa é isolada, tá? Exemplo, aliança. A aliança é isolada? Não, ela tem a ver com o dedo. Tudo tem a ver, gente. Aproximação ou alusão. Terceiro, relação simbólica. Quarto, representação plástica das palavras. E a gente faz aqui um breve resumo. Quando Freud estudou aqui o aparelho psíquico, ele fez uma divisão em tópicos. Ele pegou o cérebro e ele dividiu em áreas, em tópicos, para explicar melhor. E ele ainda fez uma metáfora. Ele comparou o nosso cérebro a uma pedra de iceberg, aquela pedra de gelo que fica lá no mar do Ártico, lembra? Que ela fica no fundo, aquele local de muita neve, muito gelo, tem uma pedrinha de gelo que fica lá. A parte que fica superior, a parte que fica acima, ela é muito menor a parte que fica abaixo, porque senão ela vira, ela pesa, né? A parte dentro ela é maior para pesar. Então, Freud ele fez uma comparação para explicar melhor a mente. Ao elaborar seus construtos teóricos, sua referência à palavra tópica, que é originária do grego, e o seu significado lugar. Ficou muito mais simples a elaboração da sua teoria. Aí nós vamos aqui compreender, ó. Olha o que o Freud fez. Ele dividiu em tópica, primeira tópica e segunda tópica. A primeira tópica foi a que o Freud iniciou. Aí a gente tem as siglas aqui, que é o resumo da palavra, né? A palavra resumida, inconsciente, pré-consciente e consciente. E vocês vão ver aqui comigo, ó, consciente, pré-consciente e inconsciente. A primeira tópica, pensa nessa pedra do iceberg aqui comigo, tá vendo? Eu tô circulando ela para você. A pedra do iceberg, acima do nível do mar, é o consciente, é eu aqui agora com você. Abaixo do nível do mar, olha aqui, ó, aonde passam os peixinhos, é o pré-consciente. O que é o pré-consciente? São as minhas memórias que eu recordo. Eu recordo aonde eu estive hoje de manhã, o que eu fiz essa semana. Mas quando já começa a perguntar, na semana passada, o meu pré-consciente ele já não armazena mais. E o inconsciente está aqui embaixo, ó, lá no fundo do iceberg. Por quê? Ali estão o quê? Desde o ventre da minha mãe, tá? E aí a gente tem a segunda tópica, que é o id, ego e o superego, em azul. Olha aqui comigo como o ego, eu aqui agora com você, o meu ego, ele está no meu consciente e no meu pré-consciente. O ego, ele está tanto acima do nível do mar, quanto abaixo do nível do mar. Porque eu, Raquel, consigo acessar o que eu falo com você, mas também eu consigo acessar a minha memória. O que eu fiz ontem, ok? Eu consigo, consciente, acessar. Mas olha o que está bem lá embaixo, olha o id, bem lá embaixo. Eu não consigo acessar as minhas vontades, eu posso guardar as minhas vontades. Por exemplo, agora mesmo eu bebo tanta água que eu estou com vontade de ir ao banheiro. Agora mesmo, já é mais ou menos 1h20 que eu estou gravando essa aula, eu ainda não almocei.
eu consegui conter a minha vontade, ok? Então, vamos lá. Agora, o superego. O superego, ele vai desde a minha infância, da minha nascença, desde o ventre da minha mãe, até eu aqui agora, que são os valores morais. Desde quando eu nasci, eu tenho pessoas que trabalham me ensinando, me instruindo sobre regras, sobre os valores morais, ok? Página 17, muito bom. O psicanalista trabalha no sentido que oposto, através do conteúdo manifesto do que é verbalizado pelo paciente, o psicanalista vai buscar o conteúdo latente. O trabalho que transforma o sonho latente no sonho manifesto se chama elaboração onírica. Aí tem aqui um balãozinho para você. Dentro do primeiro balão tá aqui, ó, inconsciente, que é o conteúdo latente. Aí ele vai ser transformado, que a gente chama de elaboração onírica, para o meu consciente, ok? Esse trabalho, ele vai operar sempre no sentido oposto, porque ele vai buscar decifrar a elaboração onírica. Exemplo, os sonhos infantis são realizações de desejos. Lá no meu id, eu tenho desejos. Então, lá no meu id, desde a minha menor infância, eu tenho desejos. E aí eu também posso ter pensamentos fantasiosos, que transformados os desejos em experiência real, tal como os pensamentos em imagens visuais. Os meus desejos, as minhas memórias, eu vou produzir imagens visuais. O sonho é uma imagem visual. Tá, mas a história de quem conta o sonho. Então, a narrativa de quem conta o sonho, lá no sonho não tem ninguém falando, sou eu falando que alguém falou, ok? A narrativa de todo mundo que estava no meu sonho, ela é constituída por mim. Não há necessidade de interpretação, só desfazer as duas transformações, que é quando eu, Raquel, eu vou dizer o que eu falei por alguém no sonho. Suponhamos que eu diga que eu sonhei e no meu sonho o meu filho, ele falava comigo, mãe, você quer viajar? Espera aí. Quando eu conto isso para você, não quer dizer que o meu filho falou isso, mas pode ser simbolicamente que eu gostaria muito que o meu filho me perguntasse se eu quero viajar, ok? Olha só a interpretação, tá? A elaboração onírica realiza com os produtos dos pensamentos oníricos latentes algumas ações que são... Só um minutinho que eu quero confirmar. Ok, tá tudo certinho aqui. Olha, gente, isso aqui que eu precisava chegar. A condensação, isso aí, o deslocamento, a figuração e a elaboração secundária. Você vai entender que a condensação é uma mistura, tá? O deslocamento é quando eu transfiro algo para alguém. A figuração é quando eu começo a criar. E a elaboração secundária é uma criação que tem uma invenção. Eu resumi para vocês aqui. Vamos falar então de condensação, mas antes eu quero falar algo com você aqui. Quando Freud ele iniciou os seus atendimentos, o Freud iniciou com os pacientes, Freud era um neurologista, e ele iniciou com os pacientes trazendo os seus sonhos, porque o Freud queria acessar o inconsciente. Algumas pessoas falam que o Freud ele foi adepto a... Meu nome? A hipnose. Não, o Freud não foi adepto à hipnose. O Freud queria que a pessoa estivesse consciente aqui com ele. Inclusive tem uma série de um certo streaming, né? Que naquele streaming
diz que o Freud, ele fazia hipnose. Isso daí é invenção de quem criou a série. Isso não é real, isso não é fato, tá? É invenção. Eu poderia dizer que é uma figuração, uma elaboração secundária, tá? Então, o Freud, ele queria sempre acessar o inconsciente da pessoa. E o Freud, como neurologista, ele atendia pacientes que estavam em estado inconsciente, que é como se fosse uma catatonia ou como se fosse um estado em coma. Mas o Freud queria acessar o inconsciente. E aonde estão as nossas memórias? Lá no inconsciente. Só que existe pouco investimento. E os neurologistas identificaram que na ínsula, que é no meio do céu da minha boca, e no meio da minha cabeça tem uma glândulazinha pequenininha que ali estão armazenadas as minhas memórias, as minhas lembranças. É como se fosse um chip da nossa cabeça, é como se fosse a caixa preta. E aí o Freud, ele disse que os pacientes que traziam nos sonhos a condensação, o deslocamento, a elaboração secundária e a figuração, eles faziam isso na vida. Você vai entender que uma pessoa que faz condensação, ela faz isso na vida. Ela faz isso falando, ok? Então, vamos voltar para a nossa aula? E lá, toma água. Beba também água, tá? Condensação. Entende-se que o sonho manifesto possui um conteúdo menor que o sonho latente. Por quê, gente? O que eu sonho é muito amplo, mas quando eu conto o conteúdo manifesto, eu posso diminuir, sendo abreviado até para ser contado, né? Atenção, isso aqui, gente, é uma exceção. Pode acontecer de a condensação ser ausente, mas também pode acontecer da condensação ser enorme. Aí a gente vai chamar lá na frente de elaboração secundária. Nunca o sonho latente é menor que o sonho manifesto. Nunca o que eu sonhei, tá, gente? Nunca. O que eu sonhei é menor. Nunca. Sempre o que eu sonhei é grande, mas o que eu conto, eu decido o que eu quero contar. Sempre o latente é extenso, muito mais extenso do que o manifesto. A condensação pode ser mantida manifesta assim, ó. A condensação eu posso omitir o conteúdo latente, lá na condensação, pensa, quando eu falo na condensação, eu gosto de comparar a um liquidificador, tá? Eu posso omitir o conteúdo latente, eu também posso até apresentar um fragmento de alguns complexos do sonho latente que transparece no conteúdo manifesto. Eu posso contar algumas coisas, eu posso, usar certas palavras. Exemplo, eu tive um sonho, eu vou dar um exemplo que eu omiti, tá? No meu sonho, no meu conteúdo latente, eu sonhei com um cachorrinho, tá? E aí, eu vou omitir. Eu tive um sonho hoje. É mesmo? O que foi? Ah, não sei, eu sonhei que eu estava numa sala. Eu não quis falar da cachorrinha, ok? Eu omiti. Eu também posso apresentar alguns fragmentos. Então, eu sonhei que eu estava em uma sala e eu ouvi um latido, mas eu não falei da cachorrinha, ok? Eu apresentei fragmentos. Eu também posso combinar e fundir. Eu sonhei que eu estava numa sala, eu não vou falar da cachorrinha, eu vou falar do gato. E eu estava numa sala e tinha assim uns animais, né? E os animais ficavam todos ali juntos e eu ouvi uns latidos, mas eu não falei da cachorrinha, entende?
Olha como a condensação, eu trago aí uma mistura, tá? Então, em uma unidade só ou juntar ao que é comum. Olha esse exemplo aqui que o Freud trouxe. Esse último representa mais o termo condensação, que é o combinar e fundir. Para melhor compreensão, Freud simplifica que pessoas diferentes são condensadas em uma só. Ele pegou uma pessoa e ele misturou, ou seja, o que 4 pessoas têm em comum. Aí ele deu aqui o exemplo. Uma pessoa composta se assemelha a A, que pode estar vestida como B e executa igual a C. Estamos falando de D. Tanto coisa como lugares podem ser condensados. Na realidade, o que tem é o núcleo que, nesse processo, constrói um conceito novo e transitório. A condensação está superposição. Essa superposição só dificulta mais a compreensão. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha tela para você. Eu falei do cachorro, não falei para vocês da cachorrinha? Então, o que na realidade poderia estar acontecendo? Eu gostaria de ter um cachorro. Como eu não tive uma cachorrinha, eu sonho. Como eu quero contar esse sonho para as pessoas, para ver se as pessoas se ligam e me dê... Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não quero uma cachorrinha, não. E me deem um cachorro, eu conto essa história, entende? Eu conto esse sonho, tá? Isso é o sonho, que pode acontecer dessa forma. Mas eu também posso contar essa história, tá? Dessa forma, mas eu não enfrento. Pessoas que fazem condensação, deslocamento, figuração e elaboração secundária são pessoas que não são diretas. Vou dar um exemplo. Vou dar o último exemplo. Quatro coisas. Eu tenho uma pessoa que ela está me devendo um objeto que ela pegou meu. Ela pegou sem me pedir, tá? Vou dar esse exemplo assim. E aí eu estou falando com quem está perto. Oi, fulano, tudo bem? Você pegou, olha só, você pegou um caderno meu, só que vamos supor que essa outra pessoa pegou um livro meu. Aí eu quero dizer, olha só, gente, eu trago uma história parecida com a outra pessoa. Fulano, você pegou um caderno meu que estava lá naquela prateleira, que na realidade estava o livro? Aí o outro vai dizer, não, eu não peguei não. Ah, tá bom. Aí eu vou e eu converso com uma segunda pessoa. Fulano, só que eu não disse ainda com o indivíduo que levou o meu livro. Eu puxo o assunto com uma segunda pessoa, tá? Então, o assunto é A, eu conversei com B, eu estou na terceira pessoa, ok? Na segunda pessoa, mas é o terceiro assunto. Fulano, então, eu estava com um material, só que esse material, eu não sei quem mexeu, sabe, lá na minha estante e pegou aquele material. Você está sabendo de algum material? Isso daqui é uma figuração, tá? Eu já misturei, eu já fiz um deslocamento e agora eu vou fazer uma elaboração secundária. Isso tudo, gente, dentro de um assunto a pessoa pode fazer tudo. A condensação, ela pode amplificar, tá? E aí a condensação, ela pode tanto misturar em 4 situações, mas ela pode, na condensação, ela fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Vocês vão aprender aqui, tá? Com os exemplos. Só que eu acho que no último exemplo eu me acelerei, tá? Aí vamos supor que eu falando com a segunda pessoa, a pessoa não me respondeu. Aí eu vou na minha terceira pessoa. Fulano, você sabe da minha estante que tinha lá um caderno
tinha também um material, tinha até um estojo lá, assim, e tinha uns livros, uns livretinhos. Olha só, gente, mas eu não falo com o indivíduo que levou o meu livro, entende? Na vida, tudo que eu fujo, eu só vou complicando. Aí eu ainda posso falar com esse último aqui, dizendo, poxa, parece que me roubaram, entende? Mas por que eu já não fui direto, isso na vida real, para a primeira pessoa? Oi, fulano, quanto tempo? Você pegou um livro meu, não é? Mas esse enfrentamento vai trazer um desgaste, esse enfrentamento eu vou ter outros desdobramentos, entende? Então, o que às vezes a gente prefere? A gente faz o quê? Uma condensação, a gente vai misturando as situações. Vamos continuar aqui. Esse só foi o exemplo da condensação. Página 18, muito bom. O material que a elaboração onírica utiliza são os pensamentos, que podem ser censurados ou inaceitáveis pelo sonhador. Mas nem com isso a pessoa para de pensar. Poderíamos até dizer que, como não se pode realizar, o corpo se sacia de pensar. É isso aí. E a elaboração onírica procura condensar dois pensamentos opostos para que se possa juntar como um xistes, que na realidade é uma ambiguidade. O que era para ser simples se torna tão difícil. Em muitos relatos dos sonhos, não se interpreta de imediato. Vamos supor que esse exemplo que eu contei aqui na vida real, tá? Que aconteceu de alguém pegar um livro, vamos supor que eu tivesse sonhado. Quem é que vai interpretar esse sonho? O sonhador. Mas você vê que o problema todo iniciou num livro, ok? Em muitos relatos, os sonhos não se interpretam de imediato. Deve-se chegar até o final para, a partir daí, rever o sonho e iniciar a sua interpretação. Um conteúdo manifesto pode ocorrer a diversos elementos latentes e vice-versa. Essa relação ocorre na condensação. A condensação, presta atenção, você vê, deixa eu voltar aqui na minha tela aqui, como a gente conseguiria interpretar a condensação? Eu falei várias vezes sobre a prateleira, não falei? Eu falei várias vezes que eu estava procurando material. E aí, se você está atendendo uma pessoa que repete 2, 3 vezes a mesma palavra, você já tem que fazer uma pergunta dentro dessas palavras, dessas mesmas palavras. Exemplo, Raquel, você me falou de prateleira. Por que você está falando de prateleira? O que é importante para você dessa prateleira? Por que você está procurando esse material? O que aconteceu com esse material? Entende? Então, nós vamos ser mais objetivos, ok? Continuando. E agora a gente inicia o deslocamento. O deslocamento é a segunda realização da elaboração onírica. É o resultado da censura dos sonhos, manifestando-se em duas formas. Gente, estamos falando de censura. Deixa eu voltar aqui e falar com você. Eu não sei se você entendeu o que é censurar. Quando eu censuro é que eu não quero falar, não quero ouvir, não quero saber. Essa minha ação, ela vem da infância. O que eu vivi, que eu não pude falar, não pude ver, não pude ouvir. Ok? A criança, ela vai... Vamos supor que a criança entre dentro de um salão, dentro de uma sala, e existem pessoas ali. Naquele lugar, a experiência que ela viveu pode gerar nela uma censura. E aí, ela não pôde ouvir. Quando ela cresce,
ela pode ir para um polo, eu não quero saber. Mas também ela pode ir para outro polo, eu quero saber demais. Quando ela cresce, ela pode, eu não quero falar. Mas também ela pode ir para outro polo, eu quero falar demais. Quando ela cresce, essa criança, ela nem quer saber de ver, nem quer saber, não quer ver. Mas também ela pode querer ver demais. Entende? Que são polos que a experiência que se tem na infância, ela vai trazer uma demanda para a minha vida adulta. Vamos continuando lá. Então, a censura no deslocamento é a segunda realização da elaboração onírica. Ela manifesta-se em duas formas. Vamos lá. O deslocamento. O elemento latente é substituído por uma alusão, que é uma citação que lembre algo inteiramente inteligível. O deslocamento eu também posso substituir, como eu posso transferir. Ó, deixa eu pintar aqui para você. No deslocamento, eu posso também transferir o acento psíquico. Atenção, pessoal, deixa eu aqui falar com você. Quando no population, no senso comum, se fala em transferência, é basicamente esse termo técnico que a psicanálise traz para a gente de deslocamento. O que é o deslocamento? Eu posso tanto substituir quanto transferir. Eu vou te dar um exemplo do Freud e eu vou continuar aqui trazendo um exemplo meu, tá? Então vamos lá, Freud, transferido para algo estranho para se perder o sentido. Tanto um é inteligível quanto o outro eu posso dar um João sem braço, tá? Freud exemplifica, uma certa aldeia havia um ferreiro que cometera um crime, tá? Um crime capital. O júri decidiu que o crime deveria ser punido, mas como só havia um ferreiro na aldeia e 3 alfaiates, um desse foi enforcado em seu lugar. Olha, gente, o que era para ser para o ferreiro, como só existia ele, passou para outra pessoa. O deslocamento, deixa eu falar aqui com você. Vou te dar um exemplo de sonho e vou te dar um exemplo na vida real. Vamos supor que eu gostaria de comprar um carro. Eu vou deslocar, tá? Então, eu sonhei, o conteúdo latente, eu sonho com um carro. Mas se eu já faço uma condensação, eu vou sonhar até com avião, menos com carro, porque a condensação vai misturando muita coisa, tá? Mas eu vou dar um exemplo se eu sou uma pessoa analisada, se eu sou uma pessoa que sou esclarecida, que eu não tenho muito recalque, tá? Eu quero um carro, eu sonho que eu comprava uma bicicleta, ok? Isso é um deslocamento, ok? Agora vamos para a vida. Eu quero fazer uma festa de fim de ano, ok? A minha ideia é fazer uma festa de fim de ano muito bonita. Mas como eu não fiz a festa de fim de ano, eu vou para a casa de alguém que faz uma festa de fim de ano maravilhosa e eu vivo aquela festa como se fosse minha. Tá cheio de gente que não faz festa de fim de ano, mas chega na tua casa porque você faz comida e vive o fim de ano. Isso é um deslocamento. A pessoa também não poderia fazer na sua casa, tem um rodízio de casa em casa? Mas tem pessoas que são incapazes. E você vê ela na sua casa como se fosse a casa dela. Ela faz live, ela faz festa, ela convida até pessoas para dentro da sua casa como se fosse a sua casa. Isso é deslocamento. Vou dar um outro exemplo de deslocamento. É aquilo, a pessoa vai numa festa e traz o penetra.
É um deslocamento. Vamos lá, um outro exemplo de deslocamento. O deslocamento, eu posso tanto ir de forma inteligente, como eu posso ir de forma que não está tão inteligente assim, tá? Por exemplo, eu quero ir para a praia, mas eu quero ir para a praia, mas eu não tenho um carro para ir para a praia, ok? E aí, o que eu faço? Eu quero ir para a praia. Eu pego uma carona dizendo que eu vou para uma igreja, eu vou para a igreja, da igreja eu vou para a praia. Por quê? Eu queria era ir para a praia. Aí depois que eu saio do culto, eu falo assim, não, fulano, me deixa aqui. Existem pessoas que estão indo para certas igrejas, em certos lugares, não é porque elas querem ir para a igreja, não. Elas querem andar por lugares bonitos. Porque elas não têm como frequentar certos lugares. Uma forma de deslocamento. Existem pessoas que não têm dinheiro de ir comprar algo no shopping, mas só vivem dentro do shopping. Ok? Só vivem dentro do shopping. Compra uma água, fica rodando. Isso é deslocamento, gente. Isso é deslocamento. Vamos continuar. Quando eu faço isso de forma inteligente, ó, eu vou para o shopping, eu não quero gastar, tá? Mas eu vou para o shopping para comprar uma casquinha, eu vou andar, eu vou passear. É diferente, tá? Eu não estou indo reprimida, recalcada, tá? Então, vamos lá para a terceira, que a segunda é a mais comum nos sonhos. Ó, representar ou figurar. Isso, gente, tem tanta coisa. Tem gente que casa queria casar com... Deixa eu abrir essa tela aqui, que o que me veio aqui à mente é muito forte. Tem gente que gostaria de casar para fazer parte de uma família. Casar com alguém. Ah, então, eu quero casar para ser da família do pastor. E, na realidade, casa com o filho, com a filha do pastor, não é para ser, para amar alguém, mas está casado só para ser da família do pastor. Tem gente que, para estar perto de alguém, faz tudo. Isso é deslocamento. Você quer ver um deslocamento que a gente faz sem nem se perceber? Gente, isso aqui que eu vou falar agora é muito forte. A minha mente está me trazendo em coisas muito grandes. Imagina que eu tenho um iPhone e eu não posso ter um iPhone. Imagina que eu estou toda endividada, não tenho nem o que comer, mas eu quero ter um iPhone. Por que eu quero ter um iPhone? Isso é um deslocamento. Eu quero ser rica, mas eu me endivido toda para parecer rica. Entende? Isso é um deslocamento. Gente, e isso vai trazendo uma consequência que as pessoas elas vão sendo o que elas não são. O que você quer ser rica, espera que vai chegar o teu momento de você ser rica. Mas tem gente que se endivida, pega carro alugado, não que não seja, gente, o Eliel, meu esposo, ele orienta algumas pessoas, e se você desejar, ele pode fazer uma mentoria com você sobre educação financeira, sobre organização financeira, sobre investimentos, e ele organiza pessoas que principalmente estão passando por esses momentos de transição. Gente, eu gostaria muito de ter um Apple, um computador, agora eu nem sei o nome, um Apple Watch, eu gostaria de tantas coisas, mas se eu tivesse, como eu vou ter? Eu vou ter que fazer um sacrifício que eu vou me endividar, eu vou colocar meu nome no Serasa, eu vou dar uma volta em alguém, entende? Então, na realidade, a gente tem que... o ideal com o real, lembra? O transtorno de personalidade é uma outra aula que a gente traz. O transtorno de personalidade é quando eu só fico no meu ideal. Idealizar não quer dizer que eu seja.
Tem gente que eu sou palestrante, eu falo de um livro, mas eu só li a capa. Isso, na realidade, vai fazendo com que haja um transtorno da minha pessoa. Vai ter ansiedade. Gente, olha só, olha o que eu vou trazer agora. Uma pessoa que está para concluir algo, ela tem ansiedade, ela tem um monte de coisa, mas você vê que ela está numa transição. Ela está numa transição para pagar uma dívida, mas ela está lutando para pagar a dívida, ela não está fazendo mais dívida, ela está estudando, fazendo prova, fazendo uma monografia, fazendo uma dissertação ou fazendo uma tese. Aquilo é natural do processo. Uma coisa é quando eu nem sou e digo que estou sendo, entende? Aí sim, isso é preocupante. Vamos lá. Continuando aqui. Então, representar ou figurar palavras ou figuras é fácil de representar. Um objeto pela ação que seja de forma clara ou até obscura em diversas partes. Deixa eu beber um tiquinho de água, gente. Um sonho curto pode preanunciar um outro sonho mais detalhado e assim por diante. Olha isso aqui. Em uma noite, pode-se ter diversos sonhos, mas a significação é a mesma. Está ocorrendo um estímulo crescente de insistência. Aqui é sonho. Agora pensa comigo. Eu posso ter diversos projetos. Ok? Projetos. Pode ter projetos que eles são de curto, de médio e de longo prazo. Eu posso ter projetos que só vão se realizar daqui a 10 anos. Ok? Então, em uma noite pode-se ter diversos tipos de sonhos, mas a significação é a mesma. Está correndo um estímulo crescente de insistência. Isso porque os sonhos tornam-se necessários aos dissentidos quando uma fração de desejo ou crítica ou questionamento é incluída aos pensamentos oníricos ou precisam ser representados. Ao pensar, olha isso é inaceitável, isso é inadmissível, eu não engulo isso, eu não concordo com isso, o meu consciente reserva para o meu inconsciente essa informação e passa a buscar o que seria aceitável. Imagine comigo, as minhas unhas elas estavam quebradiças e eu falei assim, eu preciso resolver as minhas unhas até pela minha posição, né? Pela minha aparência, economizo tempo, remédio, enfim, eu vou colocar umas unhas aqui. E aí, gente, olha a diferença de eu estar bem comigo mesmo, porque se eu tiver que tirar, eu vou tirar e eu vou aceitar. Em um certo momento eu vou tirar até para ver como é que está a saúde das minhas unhas. Mas imagine comigo, eu não posso ficar sem unhas. E aí eu vou lá e eu me endivido toda, eu dou volta numa manicure, na segunda manicure, na terceira manicure, daqui a pouco eu estou suja na praça com todas as manicures, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não vivo sem as unhas. E aí? Entende? Então, olha só. Em sonhos separados, um elemento está representado em diferentes estímulos, mas quando se fala de palavras abstratas na elaboração onírica, substituir fica mais complexo. Mais uma vez, Freud explica: adultério. Como seria a figuração dessa palavra? Pensemos, adultério é algo bom. É, gente? Existem elogios para quem comete adultério? Ou é algo ruim que tem até punição? E aí, na página 19, eu vou começar e eu vou fechar, tá? Um exemplo de figuração. Aqui é um exemplo na vida real, que foi parar até num recorte de jornal. Castigo divino. Um braço faturado por um casamento desfeito, que é uma quebra de casamento por uma quebra de braço.
Olha o que uma pessoa publicou. Hoje me sinto compelida a fazer uma confissão completa perante este juízo, pois fraturei o meu braço e isso me parece ser um castigo divino por o meu mau procedimento. O que é isso? Vou trazer aqui um exemplo de sonho e vou também trazer aqui um exemplo. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Vou também trazer para você aqui um exemplo de vida real. Vamos supor que eu queria muito um celular e eu acabo de roubar esse celular. Ou eu queria esse celular e não posso ter esse celular. A minha ação errada vai me trazer uma consequência que pode me trazer uma consciência que vai me trazer o quê? Um mal-estar. Esse mal-estar, o meu superego vai mandar informação e eu vou gerar um sonho, ok? Mas vamos supor que eu não gere um sonho porque eu não roubei, mas eu fiquei triste. Eu vou ter uma repressão, eu vou ter uma supressão que vai gerar um recalque, ok? Esse recalque vai me trazer um sonho e aí eu vou sonhar que eu tinha um celular que era de última geração, tá? Vamos agora para a vida real. Na vida real, a figuração é: eu conto para vocês o que eu gostaria de ser. E na realidade, eu não sou nada daquilo que de verdade eu sou. Entende? Eu conto para vocês, aí a gente iria dar um pulo lá em psicopatologia, né, que existem pessoas que têm o transtorno da personalidade, da sua identidade, e ela conta para todo mundo muita coisa. Mas eu vou deixar um exemplo aqui bem básico. Eu falo para vocês que eu faço um arroz maravilhoso, que você come, quer comer, que quer comer, que quer comer, que quer comer, e aquele arroz é saboroso, quentinho, fresquinho. Mas quando você pega o meu arroz, uma borracha, sem sal, aguado, com gosto de passado. E aí? Tá vendo? Mas o que eu contei para você? Olha a figuração, o que traz. Entende? Existem pessoas que elas vão levar isso para a vida. Elas acham que... E pode ser também na punição, tá? A figuração. Eu fui assaltada porque eu roubei aquele celular. Eu estou sendo assaltada, estou sofrendo. E tem gente que fala que é até Deus. Eu estou doente hoje porque eu estou sendo punida, entende? Você vê que a pessoa vai fazendo uma figuração, ela vai construindo. Não, isso aqui é uma consequência de um ato que eu cometi com um cachorrinho, uma maldade que eu cometi, entende? Então isso vai gerando o quê? Um desgaste. Isso é a figuração. E eu encerro com vocês essa aula, para na próxima aula a gente dar continuidade na página 19. Beijo!